Boa noite, tudo bem? Sou o Dr. Francisco. Nós vamos continuar a nossa série de lives e vamos iniciar hoje uma série em que a gente vai conversar bastante a partir dessa semana sobre endometriose e os seus tratamentos e acompanhamentos. Na endometriose, a gente sabe que é uma patologia eminentemente inflamatória, que causa muita dor, muito incômodo, causa infertilidade, causa dor na relação sexual, causa desconforto no dia a dia, atrapalha no trabalho da paciente, atrapalha na vida pessoal, atrapalha na vida social da paciente. E a gente sabe que, infelizmente, a endometriose não tem uma cura definitiva. Você tem tratamentos que melhoram. A cirurgia, você consegue melhorar em torno de 80%, 90%, 95%, dependendo de como foi feita essa cirurgia, dependendo de onde tinha o problema. E, evidentemente, que nós temos algumas formas de você melhorar esse quadro da endometriose, que é diminuir esse quadro inflamatório através de vários tipos de tratamento. Tratamento através de medicações, à base de hormônios, tratamento com medicações anti-inflamatórias, medicações homeopáticas, que é o que a gente vai frisar hoje bastante, a parte de homeopatia. Então nós podemos também melhorar bastante o quadro da paciente com fisioterapia, com tratamentos de exercícios físicos. Uma outra coisa muito importante para a mulher com endometriose é a parte de alimentação. Você melhorar a sua alimentação para diminuir o processo inflamatório. A gente sabe que quanto mais a gente se alimenta de substâncias inflamatórias, a tendência para essa endometriose é piorar. Então, por isso que a nutrição para paciente com endometriose é muito importante. E nós vamos ter também uma live em que nós vamos falar sobre nutrição. Vamos falar também sobre fisioterapia, que é importante, principalmente as pacientes que têm comprometimento pélvico e da parte urinária, que ajuda muito melhorar essa questão, principalmente de bexiga. Então a gente vai ter uma série de lives em que a gente vai conversar. Eu vou conversar também com uma psicóloga que trata quase que exclusivamente pacientes com endometriose. Por que uma psicóloga? A psicóloga vai operar? Não, a psicóloga não vai operar. Mas a psicóloga, ela vai fazer um trabalho muito importante na mulher, porque a paciente com endometriose, ela sempre tem vários problemas relacionados a relacionamento familiar, relacionamento no trabalho, relacionamento na escola, relacionamento social e relacionamento com o marido, com o namorado, com o noivo. E a gente sabe que isso influencia muito. Quando você não fica um médico específico para isso, ou uma pessoa que trata especificamente disso, você fica um pouco perdida. E isso acaba deixando a paciente meio a ver navios, como diz o outro. Acabou de entrar agora o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Luiz. Ele trabalha com homeopatia há muitos anos. Eu conheço ele. Podemos falar a idade que a gente se conhece, doutor? Pode, né? A Barba Branca denuncia. As nossas duas, né? Eu conheço o Dr. Luiz mais ou menos há uns 19 anos. Foi quando eu entrei para trabalhar no Hospital do Câncer de Londrina, onde é uma das minhas paixões, que é trabalhar com câncer ginecológico, o que me levou, inclusive, a trabalhar em endometriose. Porque existe uma correlação entre endometriose e câncer ginecológico, e existe uma confusão muito grande de pacientes e de diagnóstico de uma paciente que acha que tem um câncer, ou o médico acha que ela está com câncer, e na realidade é uma endometriose. Então, acaba sendo mandada para o Hospital do Câncer e muitas vezes referenciada para mim,
porque existe uma suspeita de câncer. E eu acabei vendo essa correlação, e eu sempre gostei disso, de cirurgia laparoscópica principalmente, e fui começar a fazer essa parte de endometriose, isso há uns... Nossa, tô ficando muito velho, doutor Luiz. Há uns 13, 14 anos atrás, que eu fui procurar fazer uma pós-graduação em laparoscopia e endometriose ginecológica, no Rio de Janeiro, no Instituto CRISP. Inclusive, eu fiz por 2 anos, fiz a parte básica e a parte avançada. Acabei ficando mais 2 anos como monitor lá no Rio de Janeiro, que isso para mim foi uma maravilha. Eu aprendi muito mais na monitoria do que na própria pós-graduação. E também. E agora eu queria conversar com o Dr. Luiz a respeito do tratamento homeopático da endometriose, explicar um pouquinho para vocês, eu vou pedir para o Dr. Luiz fazer isso, explicar um pouquinho qual é a forma de você pensar um tratamento e um acompanhamento de uma paciente que nós vamos tratar a paciente. Nós não vamos tratar a endometriose. Então, o que eu quero dizer com isso? A homeopatia, ela é um tratamento em todo. Você trata a paciente toda, você não trata só a endometriose. Mas o Dr. Luiz vai explicar isso melhor para vocês. Dr. Luiz, muito bem-vindo, obrigado pelo convite. Desculpa estar incomodando o senhor numa hora dessa, na sexta-feira de noite. A sua esposa quer me matar, e estou sabendo disso. Mas depois a gente sai jantar fora, não tem problema não. Eu pago um vinho maravilhoso. Isso quando puder sair, quando o Covid desaparecer. Não, mas vai acabar. Calma, vai acabar. Um dia acaba. Um dia Vamos. acaba. Tudo bem? Tudo. Você tinha desaparecido, acho que voltou. Eu que te Não, agradeço. eu coloquei o negócio no ouvido e sumiu tudo aqui. Tá, joia. Eu que agradeço você o convite e a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre homeopatia. Eu trabalho com homeopatia já há mais ou menos uns 14, 15 anos. Né? Foi uma paixão que eu desenvolvi depois de trabalhar com oncologia durante muito tempo. Ainda trabalho, né? Para quem não me conhece. Por isso que eu tô falando, nós trabalhamos juntos há 19 anos. Eu estou um pouquinho mais tempo que você lá. Eu estou indo para 30 anos dentro do hospital. Pois é, eu já não tenho 30 anos mais. Eu tenho um handicap a mais que você. Mas a homeopatia é uma forma... Ela é muito falada, ela é muito comentada, mas acho que muito pouca gente conhece a homeopatia. Isso aí. O que é a homeopatia, os princípios da homeopatia, como que esse negócio começou. Todo mundo sabe que é um negócio que dá pouco remédio, que dá um pouquinho só de remédio e um monte de remédio feito de flor. Mais ou menos é esse o conceito que as pessoas têm, no geral, por falta de desconhecimento. O que é homeopatia? É uma técnica, um sistema médico, na verdade, que foi desenvolvido na Alemanha por volta de 1790, que começaram os estudos, com um médico chamado Samuel Hahnemann. E a filosofia de trabalho, a filosofia de tratamento, é aquilo que o Francisco já adiantou. Nós nos preocupamos em cuidar do paciente e não da doença em si. Falou, mas peraí, eu vou lá para tratar de uma doença, mas ele falou que não vai tratar da doença? Não, na nossa linha. Aí já complicou. Vai tratar, sim. Vai tratar um todo. Um todo. Mas assim, normalmente a pessoa chega lá, eu quero tratar de asma, bronquite, enxaqueca, problemas de estômago, intestino, problemas ginecológicos, endometriose, esterilidade, dificuldades outras, candidíase de repetição, a gente pega muito no consultório. Isso, infecção urinária de repetição. Os pacientes nos procuram muito com isso. Então, eles vão lá e a gente começa uma conversa, estou abordando coisas que não tem nada a ver com a doença. Alguns doentes começam a dizer, doutor, mas eu vim tratar da urina, o senhor está falando de o que eu sinto, de como eu reajo, porque na homeopatia, o interesse nosso é tratar o indivíduo como um todo. A gente parte do princípio que essas patologias que o indivíduo vai apresentando, elas têm uma relação com a estrutura do indivíduo como um todo, com principalmente a sua estrutura emocional.
Então, a homeopatia é um método terapêutico que ela se baseia em 4 princípios de tratamento. A tratamento é usar um remédio único, pelo menos de cada vez, as menores doses possíveis, o desenvolvimento do remédio a partir de experimentações, o que a gente chama de experimentação e omissão, que é onde a gente vai descobrir como que esse remédio vai atuar num indivíduo doente. E o que é mais importante, que é a base do tratamento, é o que a gente chama de lei dos semelhantes. O que é essa lei dos semelhantes? Eu vou usar um medicamento, eu vou procurar um medicamento dentro do arsenal que eu tenho de medicamentos que seja muito próximo ao que o paciente apresenta como um todo. Não só do seu Isso. sintoma objetivo, mas como é a sua maneira de reagir às emoções, às dificuldades da vida, aos fenômenos naturais. Então, para a gente ter importância como reage ao frio, ao calor, a sua sensibilidade a determinados alimentos. Então, a gente vai fazer um mapa desse paciente. A nossa consulta é uma consulta um pouco diferente da consulta alopática. Enquanto o alopata se preocupa muito com a doença em si, os sintomas, os sinais da doença, solicita uma série de exames para determinar, fechar o diagnóstico, determinar a extensão da doença. Desculpa eu te interromper, Pode doutor. falar. Só para explicar para os pacientes que estão assistindo o que é alopata. Alopata Alopatia somos nós, é a que medicina tratamos com convencional. medicação, a medicina convencional. O homeopata é o que a gente está conversando agora. Desculpe eu não ter me atentado para isso. A gente está tão acostumado que já sabe. Eu também sou assim. Então, o raciocínio do alopata é muito focado na doença, no órgão. Tem toda uma história da medicina para chegar nisso, né? Já o homeopata não, ele se preocupa com o todo e se preocupa também com a doença. Então, o homeopata também pede exame, o homeopata também faz diagnóstico clínico, porque eu tenho que saber o que está ocorrendo com esse paciente para determinar se essa doença é tratável por medicamento, se eu necessito da ajuda de um alopata, né, de um médico clínico ou cirurgião, se essa patologia é cirúrgica. Então, eu tenho que saber medicina convencional, né, a alopatia, como nós chamamos, para poder exercer a homeopatia. Mas a abordagem é diferente. Nós usamos medicamentos que são menos agressivos para o organismo, né? Com isso, a gente permite um tratamento que leva a alguma coisa que eu não chamo de cura. É mais uma coisa, né? Primeiro ele fala que não vai tratar a doença, depois ele fala que não vai curar. Quer dizer, o cara é louco, né? Mas não é isso. O que eu chamo... Vamos desistir. É mais ou menos isso. O que eu chamo é um estado de equilíbrio. Esse equilíbrio vai proporcionar uma maneira diferente da pessoa reagir aos seus sofrimentos do dia a dia. Todos nós somos submetidos a uma carga de pressão muito grande no nosso dia a dia, e que o equilíbrio emocional, o equilíbrio proporcionado pela homeopatia, facilita lidar com essas pressões do dia a dia, com o sofrimento do dia a dia do ser humano. E, como um efeito complementar, leva à cura ou uma melhora significativa dos sintomas físicos. Essa melhora ou essa cura vai desde dos sintomas físicos, da doença física que a alopatia trata, vai desde a cura completa, né? Eu posso pegar um paciente que tem uma história de enxaqueca crônica que não consegue controlar pela medicina convencional e eu consigo curá-lo, ou eu posso levar uma paliação, uma melhora sintomática, porque eu posso ter um paciente que já tem uma lesão muito grave, um estado muito avançado de doença, em que não há mais curabilidade, mas eu posso diminuir o sofrimento dele, diminuir o uso de medicamentos alopáticos, de analgésicos, antihipertensivos. A gente tem uma gama de coisas que a gente pode fazer para diminuir o sofrimento dele, diminuindo o uso de remédios, com isso diminuindo o efeito colateral dos remédios. Então, leva-se uma melhora da qualidade de vida, mesmo que não se consiga a cura. Porque em qualquer sistema médico, a medicina convencional, a alopatia, medicina ayurvédica, medicina chinesa, medicina indiana, nenhuma forma de medicina leva 100% de cura. Né? O doutor Francisco pode atestar, a gente vive isso. Nem a alopatia. Nem a alopatia. Mas a gente muitas vezes consegue melhorar a qualidade de vida do paciente. E a endometriose cai nesse grupo. Ela tem um espectro muito grande. Desde uma endometriose leve, né? Isso o doutor Francisco vai poder colocar melhor do que eu,
até um quadro extremamente grave, em que ou a única não, mas uma das soluções, às vezes, é o início do tratamento, é a abordagem cirúrgica, né? Então, nesse aspecto, a homeopatia pode colaborar muito, nessa visão nova de tratamento. Eu falei uma coisa de experimentação, né? Como que é isso? O que nós fazemos? Nós pegamos uma determinada substância, tem todo um protocolo, um método de fazer esse teste. Pegamos pessoas saudáveis que não apresentem uma doença evidente e vamos dando remédio. E esse doente ele começa a desenvolver sintomas que são catalogados. Aí, quando eu atendo o paciente, eu colho toda uma história, é uma consulta mais longa, Bem mais longa. Uma hora a 1h30 de consulta. E aí eu escolho os sintomas que eu julgo mais significativos, mais representativos do paciente, né? Da sua história pessoal, da sua história de vida, da sua maneira de reagir às dificuldades do dia a dia, pressão de trabalho, pressão familiar, suas frustrações, suas dificuldades da sua história de vida. Então a gente trabalha muito com o conceito de história de vida. As nossas quarentenas também, né? Doutor? Também, a nossa quarentena também, né? Também. E aí nós fazemos uma coisa chamada repertorização, que a gente pega Hoje a gente faz por programa de computador, antigamente se fazia no livro, que é como se fosse um índice de sintomas. E aí a gente que tem os remédios que causam aqueles sintomas, que foram descobertos na experimentação. E a gente faz um cruzamento de sintomas e escolhe os remédios que são mais adequados para aquela situação. E aí iniciamos o tratamento. Então, em linhas gerais, a homeopatia seria isso. Lógico, é muito mais complexo, tem muito mais coisas. Né? Mas, para dar uma ideia inicial, é isso. Aí, agora, acho que o Francisco podia começar a falar sobre a abordagem da terapêutica da endometriose, né? Que ele tem muito mais expertise do que eu. E depois a gente vai colocando no que a homeopatia pode ajudar. E as repercussões que a endometriose tem no ser humano, que a gente vê, que a gente observa. O outro lado, diferente da doença endometriose. O que me chamou a atenção e o que me fez conversar com o senhor e chamá-lo para conversar a respeito disso foi, primeiro, que a homeopatia hoje em dia está muito disseminada. As mulheres, elas não são mais bobas, elas leem. E tem muitas pacientes que fazem tratamentos homeopáticos com excelentes resultados. E várias pacientes minhas começaram a me questionar. Por que o senhor não faz tratamento homeopático? Eu falei, primeiro que eu não sou homeopata. Primeira coisa. Segundo, eu não tenho experiência. Então, eu não mexo com alguma coisa. E também não dou opinião sobre alguma coisa que eu não conheça profundamente. Então, toda vez que a paciente me pergunta, me fala da homeopatia, eu encaminho diretamente para o homeopata, como o Dr. Luiz Vanderlei. Tá? Então, eu não vou querer me meter a fazer isso. Por que a homeopatia ela é importante para um tratamento de endometriose? Primeiro, o Dr. Luiz Vanderlei chamou a atenção muito para o tratamento homeopático, que é um tratamento de um todo. Tratar a mulher inteira. Não só a parte, vou tratar só o seu útero que tem adenomiose. Não, vou tratar só o seu ovário que tem endometrioma. Não é assim que funciona. E a endometriose, o que ela ocasiona na mulher? Ela ocasiona um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ela altera muita coisa na mulher. Ela altera a parte hormonal, ela altera a parte psicológica, ela altera a parte emocional da paciente e também o status de estar bem. Tá? Porque a saúde nada mais é de você estar se sentindo bem. Né? A endometriose, muitas vezes, o tratamento não é só cirúrgico. Quando muitas pacientes chegam no meu consultório, a primeira coisa que ela entra, ela fala, doutora, eu tenho endometriose, eu queria saber que cirurgia eu preciso fazer. Eu falei, olha, primeira coisa, nós precisamos saber o que você tem e aonde você está com esse problema. Primeiro que não é sempre que a paciente tem dor no abdômen, ou algum problema menstrual, ou algum problema de desconforto na região do abdômen, que ela necessariamente vai ter endometriose.
pode estar associada a vários outros problemas. Por exemplo, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite ulcerativa. Pacientes com endometriose têm muitas alterações imunológicas, tá? Que podem acarretar problemas de candidíase de repetição, infecção urinária de repetição. Então, isso tudo leva a um distúrbio no organismo inteiro. Quando você melhora um pouco disso, você já dá um conforto para a paciente, tá? E isso é importante. A endometriose tem cura? Eu não diria cura, mas tem um controle. As primeiras coisas que a gente faz com o paciente com endometriose, primeiro é fazer esse diagnóstico. Segunda coisa, você vai tratar sempre cirurgicamente essa paciente? Não. Tá? Porque depende do que a paciente tem e do que ela está sentindo e do que ela deseja, tá? A gente não vai precisar operar ela. O que eu quero dizer com o que ela deseja? Se a paciente tem 20 anos, tem muita dor, muita cólica e não consegue engravidar, é uma coisa. A paciente estando com 40 anos, já teve seus filhos e não quer mais engravidar, é outra forma de você tratar, é outra forma de você conduzir. Tá? Então, muitas vezes, dependendo da história da paciente, dependendo da faixa etária, é o tipo de tratamento que você vai fazer, um tratamento clínico conservador ou um tratamento cirúrgico mais radical. Evidentemente, como o Dr. Luiz Vanderlei já falou, existem algumas pacientes que, infelizmente, não tem como você fazer um tratamento clínico conservador. Se a paciente tem uma lesão, por exemplo, intestinal, que já está obstruindo a parte do delgado, que é muito importante isso. Se você não operar essa paciente vai aparecer no pronto-socorro de urgência com oclusão intestinal. Tá? Essa paciente, normalmente, ela vai ser encaminhada também com urgência para algum cirurgião, ou um ginecologista, ou um cirurgião geral, ou um gastro, ou um prócto, alguma coisa, com alguma lesão no intestino, por exemplo. E eu já peguei muitas pacientes assim. Lá no Hospital do Câncer, o Dr. Luiz Vanderlei sabe que muitas vezes eu sou chamado para ir no centro cirúrgico, olhar uma paciente que está sendo operada com uma lesão na parte intestinal, que não é câncer, é uma endometriose. Outra coisa, essa paciente com endometriose, com uma lesão no intestino, você vai fazer uma cirurgia radical nessa paciente? Você vai tirar um pedaço grande do intestino dela? Você vai fazer uma retirada completa dos ovários, uma retirada completa do útero? Não, porque essa doença não é um câncer, apesar de se comportar muito parecido com um câncer. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Se você conseguir tirar essas lesões que estão atrapalhando essa paciente, diminuir o quadro inflamatório, primeiro, vai ajudar a regularizar a menstruação. Segundo, vai ajudar ela a engravidar. Tá? Então, pacientes que têm um quadro de endometriose, mesmo leve, e que não estão conseguindo engravidar, o próprio ato cirúrgico, laparoscópico sempre, tá? Nunca a cirurgia abdominal. Antigamente se fazia cirurgia abdominal, mas hoje em dia, padrão ouro é laparoscopia. Essas pacientes pós-cirurgia têm em torno de 70% de chances maiores de poder engravidar. E quando essa paciente já passou por todos esses problemas, quando ela vai ao homeopata para ele dar uma equilibrada no organismo todo dela, que o Dr. Luiz Vanderlei faz, o auxílio na endometriose é muito grande. E principalmente para o paciente que quer engravidar. O senhor não concorda? Concordo. E muito. Agora vendo o paciente pelo outro lado. Como que o paciente portador de endometriose nos procura? Normalmente ele já tem o diagnóstico feito. É muito raro a gente ter que investigar e descobrir isso. Eventualmente, uma ou outra paciente tem uma dor pélvica, a gente acaba encaminhando para um ginecologista para fazer essa investigação. Ou faz uma tomografia, aparece alguma alteração sugestiva e tal, né? E passa para o clínico, para o ginecologista. Mas duas coisas que fazem a mulher nos procurar de início, que leva ela ao homeopata, é a dor. Irregularidade menstrual. A dor menstrual, a dor na relação sexual, que acaba interferindo com a qualidade de vida dela, pelo sofrimento que leva, interfere na qualidade de vida do casal, que acaba gerando uma insatisfação, um não desejo
de ter relação pela dor, e isso leva a um transtorno na dinâmica do casal e começa a ter repercussão. Então, às vezes, nos procuram com essas queixas, de tentar resolver isso. E a segunda causa é a dificuldade de engravidar, né? Pelas alterações que a própria endometriose promove na pelve e, às vezes, por alterações até pós-cirúrgicas, que também promovem. A cirurgia Com ajuda, certeza. mas também não é tão inocente assim, né? Tem suas complicações. E, a partir daí, a gente começa a investigar. E aí a gente começa a ver que a coisa é um pouco mais profunda, dependendo do tempo de história. É aquilo que você colocou. Você pega uma garota de 16, 17 anos, 18 anos, a queixa basicamente é dor e ela não teve tempo de ter um acúmulo de experiências negativas muito grande ainda, né? Você pega uma paciente já acima dos 30 anos, que já vem lutando muito com isso, você começa a somar uma série de outras, perceber uma série de outras alterações de fundo emocional. A paciente, pela dor, pelo desconforto, pela não resolução do quadro, pelo uso excessivo de medicamentos que não resolvem, acaba gerando uma frustração muito grande e interfere no seu comportamento, no seu dia a dia. Essa dor exagerada interfere na sua capacidade de trabalho. Hoje as mulheres trabalham, né? A realidade, a grande maioria das mulheres trabalham fora, não desmerecendo quem as mulheres ficam em casa, que também trabalham, mas muitas têm uma vida profissional ativa e acabam interferindo com faltas no trabalho, que tem uma repercussão maior, uma Muito. dificuldade maior. Isso vai gerando um grau de insatisfação na sua qualidade de vida. Começa a ter um componente de ansiedade muito grande, quando vai se aproximando, principalmente a época da menstruação, que ela sabe que ela vai passar por aquilo, Eu já começo a ficar desesperado. E não é a TPM clássica, mas é o medo do sofrimento, do que ela vai passar, da dor que ela vai passar, o desconforto que ela vai passar. Então já começa a transtornar o comportamento dela, uma ansiedade, começa a interferir na qualidade de sono. Interferir na qualidade de sono prejudica a qualidade do seu desempenho durante o dia, influencia diretamente no seu humor. Interferindo no humor, interfere na relação com o esposo, com os filhos, com os colegas de trabalho. Então começa a criar um ciclo, né? Vai virando um ciclo vicioso muito grande e uma cascata de eventos emocionais muito maiores, às vezes, do que o próprio comprometimento endometrial ali, o próprio comprometimento físico. E todo esse quadro emocional leva a uma outra coisa que potencializa a dor. Então, a pessoa tem numa escala de dor, a dor seria 3 ou 4, somando-se tudo isso que eu descrevi, todos esses eventos emocionais que vão sendo desencadeados pela cronicidade da dor e as falhas de tratamento, essa dor, quando ela vem, ela tem um potencial 8, que na verdade ela não é tão grande, mas pelo lado emocional é muito grande. Existe também um trabalho que saiu há muito pouco tempo, doutor, em que coloca que pacientes com endometriose, com dores crônicas, acima de 3 meses, existe um estímulo tão grande da dor, quando você tem um tratamento de melhora, que essa dor ela não esquece. Então você trata muitas vezes, retira o foco de lesão que teoricamente daria dor nela, e ela continua sentindo dor. Tá? Por tudo isso que o Dr. Luiz André falou e que eu estou colocando. Então, são pacientes, por exemplo, que mesmo que você encha ela de medicação, com medicação tipo morfina ou alguma outra coisa, você não tem uma melhora dessa paciente. E muitas vezes você tem que levar essa paciente para um implante de medicação para que seja injetado esse implante, essa medicação diariamente nessa paciente. Isso aí, inclusive, é feito pelo anestesista. Inclusive, nós vamos conversar com o anestesista aqui nas lives também para falar sobre isso. Então, a dor, quando cronifica e durante muitos anos, você tem que tomar cuidado, você tem que melhorar esse quadro logo. E nesse aspecto,
como passa a ser uma dor, assim, fazendo uma analogia, seria mais ou menos a dor fantasma do membro fantasma, do mesmo amputado, a dor Isso fantasma do aí. membro amputado. Isso mesmo. Né? E essa é uma dor psicogênica, ou pelo menos a Isso intensidade aí. dela. Pode ter um resto de dor, mas ela passa a ser mais inicial da dor, é mais psicogênico. Ou seja, de fundo, para quem não termo, é uma dor de fundo emocional. O componente maior dela é emocional. Então você pode, fazendo, escalonando, aumentando progressivamente as doses dos remédios, eles não vão ter efeito. Nesse Sim. aspecto, a homeopatia consegue ter o grande ajuda que a homeopatia pode dar. Porque a gente vai Aí que chega trabalhar você. desbloqueando esse lado emocional, né? Que eu acho que É a isso que eu grande queria colaboração que a mostrar gente para as pode pacientes. dar. É isso que eu queria mostrar para as E, pacientes. A ajuda que vocês, homeopatas, podem dar para essas pacientes. então, o que o homeopata vai fazer? Dentro daquele trabalho que eu coloquei de consulta, nossa consulta mais demorada, uma investigação de toda o histórico do paciente, e muitas vezes não está só na questão dos sintomas e das situações ligadas à endometriose. Ela tem outras questões emocionais ligadas à história que colaboram para o estado atual. Que o extremo seriam os quadros depressivos. A gente pega paciente com um quadro depressivo, componente depressivo, usando antidepressivos, que foi desencadeado pela dor da endometriose. Mas tem todo um histórico de vida por trás que levou ela a chegar nesse complexo que ela está hoje, de tratamento, né, de doença, de processo de adoecer. E o homeopata ele vai ter a função, e a homeopatia tem a grande atuação a esse ciclo emocional. Então você consegue trabalhar algumas questões do lado da paciente, questões emocionais do presente, né, das suas dificuldades de relacionamento, atua sobre a dor, a gente consegue ter melhora significativa da dor. E quando você consegue começar a quebrar, principalmente o componente dor, que é o sofrimento mais explícito que ela tem, mais aberto, que está mais exposto, você começa a desbloquear o resto. E o resto retroage, faz o mesmo ciclo sobre a dor. Então, aquela dor que era Isso aí. intolerável passa a ser suportável. A dor que é pequena desaparece. Começa a trabalhar no componente emocional e, eventualmente, desmando o fator emocional, que muitas vezes é um impeditivo para a paciente engravidar, você consegue permitir que ela venha engravidar pelo desbloqueio emocional que ocorreu, né? Ou que Uma coisa que o permita pessoal sempre comenta é que a paciente está ansiosa para engravidar. Fica calma, relaxa, fica numa boa que você engravida. Não é assim? Que o pessoal, normalmente a parte da obstetrícia fala, né? Que a paciente, ficando mais tranquila, mais calma, ela relaxa mais facilmente, os hormônios ficam em homeostase com o organismo, é mais fácil de engravidar. Isso aí é o que todo é mundo muito fala. comum, né? Você deve ter visto já muito. Adotou, engravida em seguida. Acho que todo mundo Sim, conhece alguém que lutou muito tempo para engravidar. Não conseguiu, adotou 6 meses, um ano depois, está grávida. Eu tenho conhecidas minhas assim. porque ela esquece. Ela Estava com um esquece que tem nenenzinho, problema. neném adotado de 6 meses, engravidou. Falei, agora? Agora cria os dois. Você queria, Lógico. ganhou em dobro. Mas, então aí permite. E, por outro lado, às vezes, até uma abordagem mais agressiva. Prepara emocionalmente a mulher. Às vezes, a lesão da endometriose foi tão grande que há um impeditivo mecânico Isso. para ver o engravidar. O processo de lesão das trompas foi tão intenso que já mais. Mas equilibra ela emocionalmente, dá um suporte Inclusive, emocional para ela facilita na partir para uma fertilização. ação. Quer dizer, está se usando o meio mecânico, está se usando o meio cirúrgico para engravidar, porque ela tem um impedimento mecânico decorrente da endometriose, mas ela tem um útero apto a engravidar e tem um ovário apto a produzir óvulos. Em Isso que aí. aí, mas muitas vezes a mulher tem uma resistência a isso. Ou ela joga uma ansiedade excessiva em cima desse método, que acaba também propiciando falhas. E quando você consegue equilibrá-la, trazer ela para um nível mais basal de convívio com a situação, ela vai
ter uma chance maior de sucesso numa fertilização in vitro. Né? Eu acho que esse é outro aspecto que a homeopatia pode ajudar. E vai falar assim, não, do jeito que ele está falando, então eu vou tomar homeopatia, vou ficar zen, não vou sentir mais nada. Não. Não. Você vai ter as reações, né? Vai ter as reações compatíveis com uma pessoa. Existem momentos em que você vai ter uma ansiedade natural, todo mundo tem. É um sentimento, às vezes, Todo até mundo. necessário. Mas ela não pode ser uma coisa que prejudique o desempenho. A preocupação, eu vou ficar preocupado? Vai. Só que é uma preocupação que tem uma variação de faixa que é normal a preocupação. Ela não pode ser excessiva a ponto que me traga sintomas. A ansiedade que me leve a tomar atitudes para resolver o problema. A preocupação que me leve a tomar atitudes a resolver o problema. A ser resolutivo. A ter paciência de esperar as coisas que estão sendo feitas se resolverem em qualquer área, não só na área médica, mas mesmo nas coisas pessoais, é a atitude correta, é o sentimento bom. Eu sempre dou o exemplo das pacientes do medo. O medo de altura. Se eu tenho medo de altura que me leva a ser precavido, mas não me limita a fazer as coisas, é um medo bom, está me defendendo. Se é um medo de altura que me limita a fazer as coisas, eu tenho pacientes que não passavam do segundo andar num prédio. Se tinha um amigo que morava no quinto andar, ela não visitava. Porque ela tinha medo de altura mesmo estando dentro de um apartamento. É um medo que limita a vida. Isso tem que ser tratado. O medo de altura que me faz eu não ir na beira de um precipício é bom senso. Né? É o medo que me protege. Bom senso, então, com certeza. Então, isso, por exemplo, do que a homeopatia ela não vai neutrar os sentimentos do paciente, né? Da paciente, no caso. Mas ela vai levar o que eu chamei de equilíbrio lá atrás. Ela vai reagir de maneira normal. Tem dias que ela vai ficar triste, porque a situação exige um pouco de tristeza, mas não vai entrar num quadro de depressão. Outros dias ela vai estar alegre, mas não vai ficar extremamente eufórica. Então, a homeopatia é esse. E na especiose, o objetivo é esse. É tirar esse componente emocional que ela traz muito pesado e que dificulta, inclusive, o tratamento, o medo de uma abordagem cirúrgica, o desconforto do uso de uma série de medicamentos, que ela acaba tendo uma dificuldade, uma intolerância, e começa a usar uma série de medicamentos, além dos tratamentos específicos da endometriose, aquele monte de analgésicos que ela tem que tomar, acaba levando efeitos colaterais, problemas digestivos, principalmente. Problemas Quando você renais. consegue equilibrar renais também, né, graves às vezes, mas quando a gente consegue diminuir a intensidade da dor, diminuir esse componente emocional, você diminui muito o uso desses remédios. Ou, às vezes, chega até a abolir o uso deles, que te dá a chance ao ginecologista de completar o tratamento dele, de conseguir o equilíbrio, como você colocou, e às vezes eu não vou curar, mas eu vou melhorar muito a qualidade de vida. E a gente atingir isso. E hoje, né, em todas as áreas, está surgindo muito a questão da multidisciplinariedade. Ninguém trata mais ninguém sozinho. De jeito nenhum. Eu dependo de colegas, como homeopata, eu dependo de especialistas de outras áreas para me ajudar em situações muito específicas, do cardiologista, do neurologista, do cirurgião, do ginecologista. O ginecologista depende de outros profissionais. Na abordagem, especificamente da endometriose, há necessidade, às vezes, de uma abordagem do psicólogo, para fazer uma análise do tratamento. A equipe do especialista, né? De dor. Né? Existem vários especialistas que podem colaborar para levar uma melhora do paciente. Do nutricionista, cuidando dos aspectos nutricionais desse paciente, para ter uma melhora de qualidade, porque ele já está com uma série de distúrbios. Então, esse trabalho conjunto, eu acho que isso é muito importante ser ressaltado. Que não vai ter um especialista salvador. Não, né? Não existe. Existe um trabalho entre todo mundo. Árduo, em equipe. Eu vou no homeopata e vai resolver o problema. Eu não quero operar, não vou operar. O doutor Francisco me propôs cirurgia, eu não quero fazer cirurgia. E eu vou no homeopata que ele vai curar. Me falaram que a homeopatia tem que conhecer o limite. Né? Como se o doutor fosse falar, não,
Eu vou operar, vou resolver tudo com a cirurgia. Também não vai. Não. Vai. Né? Não tem como. Então, eu acho que isso é muito importante. Essa ideia tem que ficar muito clara para os pacientes. Não é um tratamento substitutivo, mas é um complementar. As formas de terapia se complementam pela melhora de qualidade de vida do paciente. Se chegar ao ponto de nós conseguirmos curar e erradicar completamente a endometriose, no caso específico da endometriose, como a gente está falando aqui, ótimo, né? Foi o Maravilha. padrão ouro. Se a gente conseguisse, já tem um grau de comprometimento tal, que a gente não consegue curar, mas consegue melhorar muito a qualidade de vida, diminuir muito a dependência de remédios, melhorar a qualidade de relacionamento no casal, melhorar a qualidade de vida dela com os filhos, melhorar a qualidade de vida dela profissional, de ela não ter que perder dias de trabalho, que tem uma implicação até financeira para o paciente. Tudo isso é importante. A gente já vai estar conseguindo muito por essa paciente, né? Então isso eu acho importante deixar muito claro para os pacientes. A gente não está vendendo uma pílula mágica, né? A gente não está vendendo De jeito um nenhum. pacote que se engane o paciente. A gente está querendo colocar uma coisa muito real e que pode ter benefícios. Eu tenho bons resultados, você tem bons resultados, né? Outros colegas têm bons resultados, não sou só eu. Tem outros colegas homeopatas que tratam e fazem um bom trabalho também, tem bons resultados. A ginecologia se desenvolveu muito nessa área. Eu sou um pouco, como sou um pouco mais, tenho um pouco mais de tempo de formado que o Francisco. A endometriose, quando eu fiz faculdade, era uma patologia que era pouco conhecida, ninguém sabia direito a causa, se desconhecia, assim, tinham algumas hipóteses, mas ninguém sabia ao certo e ninguém sabia tratar direito. A verdade é essa. Então hoje a gente observa que aumentou muito, né? A dor pélvica era uma patologia que não se conhecia, né? Não se tinha muita opção e que melhorou muito. Na Então minha ela veio... residência médica, existia um ambulatório na residência que era ambulatório de patologia pélvica, de dor pélvica. Ponto. Ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que ia encontrar e ninguém sabia como ia tratar. Tá? Isso na minha residência. Hoje mudou bastante. Então, e a abordagem terapêutica mudou muito. A gente observou que não se fazia, não se operava tanto, se operava casos extremos só da endometriose, com um prognóstico muito ruim, né? As cirurgias abertas eram muitas vezes mais lesivas que a própria doença, né? A gente via complicações dos tratamentos das cirurgias abertas. Com a videolaparoscopia melhorou muito e com novas abordagens que a ginecologia começou a fazer, teve uma melhora muito grande. E essa visão de você e de outros profissionais que estão aceitando, né, e encampando junto na abordagem desse paciente outras formas terapêuticas ditas não convencionais, né, como a homeopatia, que ela ainda é, infelizmente, rejeitada por muita gente, por muitos profissionais, médicos, por puro desconhecimento, né? Mas essa abertura eu acho muito importante, visando o bem-estar do paciente. É isso que a gente tem que pensar. Nós temos que pensar no bem-estar do paciente. Nós temos que tratar o paciente. Que forma vai ser tratado vai depender do que a gente encontrar. Mas eu acho que a gente tem que se unir, todas as especialidades, todo mundo que mexe com a mulher com endometriose, para você melhorar a qualidade de vida dela. E é por isso que eu coloquei, como inclusive na primeira live sobre endometriose, já um tratamento homeopático, que é um tratamento que não se fala muito, tá? Mas que tem bons resultados. Porque a forma de tratar é diferente e é uma coisa que está acrescentando para o paciente e para o tratamento. Sim. E o que a gente observa, né, com os pacientes tratados é um bem-estar, uma melhora no seu dia a dia, na maneira de ela viver a vida, na maneira de ela lidar com as dificuldades, que acaba sendo uma coisa muito mais ampla. A homeopatia, pela forma como nós trabalhamos, a gente interfere, inclusive, nos hábitos, em tudo do paciente, porque tem uma coisa chamada em homeopatia obstáculos à cura. Isso faz parte da teoria homeopática. O que é obstáculos à cura? São os vícios,
estilo de vida, uma série de coisas que também interferem. Então, o paciente é sedentário, não faz atividade física, não sei o quê, e quer melhorar. Mas não vai melhorar, vai ter um limite, porque a parte física depende de algumas coisas. Tem um padrão alimentar completamente errado, e esse queixa de patologia digestiva, não adianta ir no homeopata, nem no gastro. Se ele não mudar o estilo de vida dele alimentar, ele não vai melhorar. A maneira de se comportar. Então, a gente acaba interferindo numa série de coisas do estilo de vida do paciente que colaboram para a melhora. A gente remove esses obstáculos à cura, que interferem, inclusive, na melhora de qualidade de vida do paciente com, na patologia específica que nós estamos conversando, da endometriose. Então, essa mudança de hábitos do paciente que a gente acaba induzindo com o tratamento homeopático, não impondo, mas induzindo. Quem tem a escolha, quem vai fazer a escolha é o paciente. No final, ele é soberano para escolher o que ele quer. Mas muitas vezes o paciente Concordo começa com a isso. observar que ele começa a melhorar com essas coisas, com essas mudanças de atitude. Então, há uma mudança de filosofia de vida, inclusive. E que se permite. Ah, não pode usar outros remédios? Pode. Existem alguns colegas homeopatas, né, algumas linhas que trabalham, que não se deve misturar nenhum remédio. Eu acho que tem que se olhar isso com muito cuidado. Se puder fazer um tratamento exclusivo, melhor. Mas muitas vezes há necessidade da associação. E eu não tenho esse preconceito. E Eu já também passou concordo. tecnologias com outros colegas, né, de outras áreas, que a gente tratava juntos os pacientes. E não vejo nenhum conflito Como eu nisso. acho que você tem que associar vários tratamentos para você chegar a um melhor resultado. Doutora, eu Sim. tenho uma pergunta aqui de uma paciente aqui chamada Marina. Ela está perguntando, doutor, no câncer de útero, como entraria a homeopatia? É basicamente o mesmo tratamento, a mesma postura da endometriose, assim, em linhas gerais. É uma patologia grave. Na maioria dos casos, o ideal é a abordagem cirúrgica, né? A esterectomia, a remoção desse útero, Quando ou dá, né? Quando quando é existe possível. indicação. O padrão ouro, né, seria a remoção cirúrgica desse útero que está doente, associação de radioquimioterapia quando necessário, e a homeopatia vai funcionar como um adjuvante nesse tratamento. Por exemplo, o paciente está fazendo para a recuperação do pós-operatório. É uma cirurgia grande, uma cirurgia que tem uma morbidade muito grande, uma recuperação mais lenta. Então, a homeopatia consegue ajudar na recuperação do paciente. Os pacientes que se submetem à radioquimioterapia, a gente observa que quando a gente associa a homeopatia, eles diminuem muito os sintomas colaterais do tratamento. Assim, eu tenho um grupo de pacientes com câncer de mama, e teve um paciente que comentou assim comigo: doutor, é gozado. Na clínica, lá quando eu vou, tem algumas pacientes que fazem tratamento junto comigo, começaram mais ou menos na mesma época. Todas passam muito mal quando fazem aplicação. Algumas tiveram que interromper o tratamento porque caiu muito os leucócitos, caiu muito a imunidade. E eu não tive nada do tratamento todo. Eu tive assim, eu tenho uma náuseazinha, um desconforto leve, mas eu não precisei interromper meu tratamento. A minha capacidade de trabalho ficou preservada, eu consegui, eu não passo tão mal quando eu faço tratamento. Então, nisso, a homeopatia pode ajudar bastante, como um adjuvante ao tratamento principal. Não dá para se propor ainda, não. Não trata com nada disso, vamos tratar exclusivamente com homeopatia. Não dá Não. para fazer isso. É igual tem Até uma porque outra pergunta. É eu igual tem tenho a uma outra formação pergunta. oncológica, né? Então eu não tenho esse conforto. Mas como adjuvante no tratamento, Não como tenho lidar dúvida. melhor com uma coisa que a gente vê que judia muito do paciente, que faz o paciente sofrer muito, é a notícia da doença. Ela normalmente se desestrutura quando ela tem a notícia. Nós Isso é vamos verdade. atuar nessa estruturação, porque ela passa a ter duas doenças. A doença em si, o câncer, e as consequências do diagnóstico. A parte emocional de ela saber que ela é portadora de um câncer. E na oncologia, a gente faz, os oncologistas todos, e quando eu praticava oncologia, eu fazia igual, quando eu fazia exclusivamente oncologista, né, cirurgia oncológica, a gente trata, muitas das vezes bem, a doença.
E a gente não esquece um pouco do paciente. Porque a gente quer ser muito incisivo e curar a doença. Quando muito, a gente fala, não, procura um clínico geral, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Ele não dá muita atenção. Eu É mudei um isso pouco aí. essa postura pela homeopatia. E a homeopatia vem cobrir essa lacuna de cuidar do paciente portador de câncer. Que ele precisa muito de cuidado, de acolhimento, que muitas vezes a estrutura de tratamento e às vezes a própria família tem dificuldade de lidar com o paciente oncológico. Né? É, Então, o homeopata faz esse acolhimento, melhora essa estrutura para ele lidar com a doença. Então, a gente atua em duas frentes, melhorando esse acolhimento do ser humano portador de um câncer e como adjuvante para melhorar a resposta do organismo físico ao tratamento. Não sei se ajudei, se esclareceu. não, é isso mesmo. Exatamente. Tem uma outra paciente aqui que pergunta também sobre endometriose ovariana intestinal, como a homeopatia agiria. A mesma coisa que o Dr. Luiz Vanderlei falou agora. O tratamento homeopático não vai curar isso, mas vai melhorar a qualidade de vida dessa paciente, a forma com que ela vai encarar essa doença e a forma com que essa doença vai evoluir. Então, isso é a homeopatia. Eu não vou tratar uma paciente com endometriose profunda ou com câncer de colo exclusivamente com homeopatia. Isso não existe, tá? Mas eu acho que a homeopatia tem uma base e uma maneira de você ver o paciente que ajuda demais, tá? Demais. E eu vejo isso no consultório com pacientes que me relatam a melhora que elas têm após o início do tratamento. E a gente pode conseguir, dentro do que eu falei do câncer, potencializar o tratamento alopático, podendo chegar, eventualmente, à remoção completa e uma Sim, total de sintomas. Né? Então, é aquilo que eu coloquei um pouco atrás. É a associação levando a uma melhora do todo do paciente. isso. Né? E isso me fez ver essa forma de você enxergar o paciente. É o que eu vejo muito no tratamento oncológico ginecológico. Por que eu falo muitas vezes que a oncologia ginecológica é um pouco diferente da oncologia geral? Porque ali na oncologia ginecológica, muitas vezes você está tratando com uma mulher que ela está numa fase, muitas vezes, reprodutiva, em que ela quer engravidar. Então, você deve sempre pensar nessa paciente de uma forma diferente de um câncer, por exemplo, de estômago. Tá? Concordo. Você deve pensar de uma forma diferente de uma paciente que está com câncer de intestino. É uma coisa. Eu não consegui me fazer entender ainda para alguns colegas, doutor Luiz, que nós temos que olhar uma mulher com câncer ginecológico diferente. Por exemplo, nós estamos tendo alguns trabalhos agora que a gente está participando da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Inclusive, um dos trabalhos que nós vamos iniciar agora é como conservar a fertilidade de uma paciente com câncer ginecológico. Isso é uma coisa que está mudando muito hoje em dia no nosso meio oncológico e isso está me deixando muito feliz, muito contente. Porque eu sempre debati isso, sempre falei isso, que você não tem que ser tão radical, muitas vezes, dependendo do que a paciente tem. Você tem que dar uma chance a essa mulher, muitas vezes, de poder ter aquilo que ela sonhou, de ter um filho. E se você trata essa mulher friamente, vou tratar o seu câncer. Eu tenho que arrancar tudo. Essa paciente ela desmorona. Tá? Então, isso é muito importante. Essa visão que a homeopatia tem, holística, tá? Eu aprendi um pouco porque eu cheguei a fazer, alguns anos atrás, para o meu conhecimento. Eu fiz acupuntura. Eu fiz uma pós-graduação em acupuntura. Eu fiz para fazer acupuntura? Não, eu não faço acupuntura.
Mas é a maneira que os chineses têm de ver o organismo é muito diferente. Isso me fez crescer muito. Tá? Então, por isso que eu tenho essa forma de pensar, tanto na parte oncológica, quanto na parte de endometriose. Por isso que eu dou muito valor a um paciente, a um médico homeopata, a um médico que faz acupuntura, a um médico que faz fitoterapia. Se perguntar para mim, você conhece? Eu não conheço, eu não vou dar a palpite e não vou criticar alguma coisa que eu não conheço, mas eu respeito. Eu respeito porque eu vejo resultados e resultados palpáveis em algumas mulheres. E isso eu agradeço a vocês, que conseguem fazer e dar essa oportunidade para a mulher. Eu acho que o objetivo, a visão do homeopata, né? Nós vemos um indivíduo de uma maneira um pouco diferente da medicina convencional, né? Por uma questão histórica, como eu comentei, a medicina convencional ela veio se especializando, 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 especializando. Hoje ela é extremamente segmentada por órgãos e sistemas. Né? Eu estou fazendo um levantamento histórico da história da medicina para uma apresentação, e isso começou lá com Descartes, na França, né, um filósofo, que ele propôs o mecanicismo e veio segmentando. Então, eles consideravam o organismo funcionando como se fosse uma máquina. Então, tem uma máquina estômago, uma máquina pulmão. Doutor, só uma coisa. Vai dar 1 hora de live. Quando dá 1 hora de live, o Instagram derruba a live. Cara, A hora que derrubar, eu vou religar. Aí o senhor vai entrar de novo. tá, joia. Tá? Pô, já deu 1 hora, tá bom aqui. Então. Aí a medicina foi se segmentando e se perdeu a visão do ser humano. Lá atrás, no século XVII, XVIII, já existiam médicos que se preocupavam com o ser humano. E Hahnemann foi um deles. Então, o homeopata hoje, por uma questão histórica, de formação, de filosofia de trabalho, o nosso foco é o ser humano. E aí entram essas questões. Na ginecologia, na oncoginecologia, essa preocupação maior com respeitar o direito de querer ter um filho, de tentar preservar a fertilidade da mulher, é muito importante. A gente sabe o quão é importante a maternidade, o quanto a não realização desse sonho implica em problemas para a mulher. Né? Nossa. Tendo ou não câncer, estou falando de esterilidade no geral. Aí se particulariza com a situação câncer. Entra a mesma coisa a representação da mama. Né? Quando eu comecei a fazer oncologia, cirurgia padrão ouro de mama era mastectomia. Sacar fora tudo. Já era modificada, não era radical, né? O rastro de classe. Era o Halsted. Né? Que se implicava em retirada de toda a mama. Não importava muito o tamanho. Só, a não ser que fosse um tumor muito pequeno para fazer uma coisa meio diferente. E retirava-se musculatura, retirava-se tudo. Ficava um oco. Era uma coisa esteticamente muito ruim e emocionalmente para a mulher era muito ruim. Eu ouvi de algumas mulheres que não procuraram tratamento, chegavam já com uma doença extremamente avançada, e a gente questionava, por que a senhora não procurou antes? Por medo de perder a mama. Hoje, e agora vai perder. Hoje a gente faz quadrantectomia, se faz quimioterapia, às vezes, antes de fazer a cirurgia, que é o que a gente chama de neoadjuvante, tumor, para se ressecar o menos possível de mama, para se facilitar uma técnica de reconstrução que dê uma qualidade boa de reconstrução, que era uma preocupação que não se tinha no passado. Então, essa mudança em algumas áreas da medicina já é bem-vinda. Já estão começando a olhar para a pessoa que está atrás daquela doença. O homeopata já faz isso de formação. E se a gente conseguir disseminar essa ideia para os colegas e começar a passar nessa interação essa visão, vai ser muito bom. Eu acho que só o paciente tem a ganhar. Né? Eu também acho, eu também concordo. A mulher... Doutor, vai encerrar a nossa live daqui 40 segundos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e eu vou religar de novo. O senhor vai estar aí, o senhor vai me ver, aí o senhor vai me solicitar a entrada de novo, daí a gente entra novamente. E quem está assistindo a gente, é só entrar de novo para a gente poder ver, tá? Então eu vou sair agora.